Olá, queridos! Sejam muito, mas muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a tua vida. Vamos aprender um pouco mais a como colocar as finanças junto às águas? Hoje eu quero tratar com você sobre níveis de contribuição. Mas especificamente hoje eu vou me prender à ideia do dízimo. Depois eu volto falando de oferta e, pasme, de esmola. É isso mesmo. Existem diferentes níveis de contribuição. E a nossa contribuição, ela é algo tão espiritual quanto as nossas orações. Não há como separarmos esses dois assuntos, em natural e o outro espiritual. Quando o anjo do Senhor apareceu ao centurião Cornélio, ele fez a seguinte afirmação: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Note que o anjo enviado por Deus diz que tanto as orações quanto as esmolas praticadas por Cornélio subiram igualmente perante a Deus. Isso nos leva a entender e afirmar que, assim como a nossa oração, a nossa contribuição também é um ato espiritual. Além disso, nós percebemos no texto que lemos o uso da expressão para memória, o que significa que as ofertas são um memorial. Quando estamos contribuindo em algum nível, isso não fica esquecido, irmão, diante de Deus. É como um lembrete que Ele tem um compromisso conosco. As Escrituras usam com frequência essa aplicação para manter acesa essa expectativa do nosso coração de que a recompensa é certa. Observe essa afirmação aos Hebreus. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, as esmolas mencionadas pelo anjo que Cornélio falou com ele fazem parte apenas de um dos níveis, pois a Bíblia menciona outros dois, os dízimos e as ofertas. Assim como no caso das esmolas, os dízimos e as ofertas são apresentados a nós como coisas que também produzem um memorial perante ao Senhor. O contexto de Malaquias 3 nos mostra isso. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, e poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Uau! Então veja, quando contribuímos em qualquer um destes três níveis, nós estamos levantando um memorial diante de Deus. Incrível, né? É com essa linguagem figurada, a Bíblia está declarando que o Senhor se lembrará de nós para nos abençoar. Então a contribuição é um ato espiritual seguido de bênçãos. Cada um destes níveis de contribuição reflete não somente a nossa consciência da mordomia, da gerência, mas também a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, contribuir no reino de Deus não é uma opção para o cristão, e sim uma responsabilidade, um dever a cumprir. É óbvio, no entanto, que devemos fazê-lo com amor, com alegria. Embora essa deva ser a nossa atitude, isso não muda o fato de que é um dever. É como no caso do marido e sua mulher. A Bíblia ordena que o homem ame a sua esposa, e isso é um sentimento que acompanha uma atitude. Contudo, não deixa de ser um mandamento bíblico e, consequentemente, um dever a ser cumprido. Então, cada um destes três níveis, os dízimos, as ofertas e as esmolas, elas têm tanto um destinatário como um propósito bem definido. É preciso saber separá-los e tratar cada um deles segundo os seus princípios. Mas o foco aqui são os dízimos. O primeiro nível de contribuição encontrado na Bíblia é o dos dízimos, a 10ª parte da nossa renda consagrada ao Senhor. Este nível aparece na Bíblia como uma prática dos patriarcas, até mesmo antes de ser instituído como lei em Israel. Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Jacó também fez votos de dar a Deus os dízimos de tudo que o Senhor lhe desse. Portanto, os dízimos não nasceram como uma ordenança, mas sim como um ato livre e espontâneo, que depois virou lei. E a lei de Moisés ordenava a entrega dos dízimos, dos frutos, da terra e também do gado. Acompanhe comigo. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Perceba que o propósito dos dízimos era o sustento dos levitas que trabalhavam em tempo integral no serviço ao Senhor.
Veja na palavra. Eu eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor. Para quê? Para servir na tenda da congregação, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Haviam 12 tribos, e a tribo de Levi ela foi separada para o serviço ao Senhor. Como eles não tinham herança na terra e nem podiam dedicar-se ao trabalho secular devido ao ministério, os levitas viviam dos dízimos das outras 11 tribos. E é interessante notar que os levitas também dizimavam, o que nos ensina que até mesmo os ministros de tempo integral devem fazer. Hoje, a maioria das igrejas investe a grande parte das entradas dos dízimos em construções, em aquisições, em outras formas de investimentos que são importantes. Contudo, a necessidade de obreiros é enorme e as igrejas acabam ficando com uma falta de recurso para manter essas equipes de trabalhos e torná-las maior. Todavia, a prioridade nos investimentos de uma igreja local deve ser a de suprir, e bem, os seus ministérios. Um dos textos que melhor esclarecem o propósito dos dízimos é o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Nós encontramos alguns princípios importantes nesse texto, os quais devem nos orientar quanto ao entendimento correto dos dízimos. Primeiramente, vemos que os dízimos pertencem a Deus. Essa parte da nossa renda é do Senhor e não entregá-la é roubo. Não fazemos nada mais que nosso dever quando entregamos, ok? Dizimar não te torna VIP. Em segundo lugar, nós vemos que a entrega ou não dos dízimos determina a bênção ou a maldição. A entrega dos dízimos é um ato espiritual, de repercussão espiritual. Quando entregamos, somos abençoados. Mas se o retivermos, a Bíblia diz que nós estamos de alguma forma roubando e estamos pagando de alguma forma por isso. Há uma expressão de que quem não dizima para Deus, dizima para o mundo. E o profeta Ageu, contemporâneo de Malaquias, também condenou essa retenção do que pertencia a Deus. A sua geração contribuía com os dízimos e ofertas, e não fazendo isso foi amaldiçoado. No entanto, quando eles descobriram que não havia lucro algum em roubar a Deus, eles se arrependeram e voltaram a contribuir, o que permitiu até que o templo fosse reconstruído. No dia em que eles lançaram os fundamentos do templo, Deus mudou a maldição em bênção, porque eles agora obedeciam. Em terceiro lugar, encontramos o destinatário deste nível de contribuição. Ele deve ser entregue na casa do tesouro. Os dízimos têm um destino certo. No Antigo Testamento, eles eram levados ao templo para que houvesse mantimento para os levitas. E por que ao templo? Porque este é um princípio espiritual válido em todas as Escrituras, irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo. Veja só, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Olha isso. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do quê? Do Evangelho. As Escrituras aqui estão ensinando que os que semeiam o espiritual devem colher o material. As pessoas devem entregar os seus dízimos nas igrejas em que recebem a ministração espiritual e até ceiam juntos, certo? Como no ocorrido entre Abraão e o sacerdote Melquisedeque. Paulo também ensinou este princípio dizendo aos Gálatas: mas aquele que é ensinado na palavra, faça participante em todas as coisas boas aquele que o ensina. Ou seja, os ministérios conceituados para eclesiásticos, o que é isso? Os que existem para auxiliar as igrejas, mas não são igrejas, eles não devem aceitar dízimos, somente ofertas. É uma baita polêmica, mas o fato é que a igreja local sim quem deve ter os dízimos. E esses estão presentes no Novo Testamento.
Algumas pessoas afirmam que os dízimos pertencem única e exclusivamente ao Antigo Testamento e que as contribuições do Novo Testamento não têm nenhuma quantia determinada, ou seja, elas não estão limitadas apenas a 10% da renda. Nós concordamos que o Novo Testamento ensina acerca das contribuições sem quantia determinada e não limitada aos 10% dos dízimos. Mas o Antigo Testamento também já ensinava isso. Trata-se de uma outra forma de contribuição chamada, em Malaquias 3:8, de oferta. Toda a argumentação que as pessoas contrárias aos dízimos usam é praticada nas ofertas que damos além dos dízimos. Para quem quer contribuir com mais que o dízimo, é só ofertar e ir além deles. Parece-me, no entanto, que as pessoas que são contrárias a ele, em sua maioria, não querem reconhecer que estão muito abaixo do padrão, aquém do que deviam fazer pelo reino de Deus. Elas precisam extrair os dízimos da sua doutrina para aplacarem as suas próprias consciências. Queridos, nós vivemos na nova aliança, que é uma melhor aliança, amém? Baseada em melhores promessas e que Jesus tem como fiador. Agora, se nós passamos da antiga aliança para a nova aliança, eu não consigo imaginar como nós podemos regredir nas contribuições. Se a antiga exigia um mínimo de 10% da nossa renda, será que a nossa aliança nova merece menos do que isso? De fato, todos os textos que esclarecem os dízimos são do Antigo Testamento, mas o Novo os confirma e não viu uma necessidade de novas instruções. O ensino neotestamentário deu muita ênfase às ofertas, que faziam parte de um outro nível de contribuição e que necessitavam de mais instruções naquele tempo. A verdade é que no Novo Testamento também fala dos dízimos, sabia? E confirma. Praticamente tudo que pertencia à Antiga Aliança foi ensinado por Jesus de forma diferente, mas os dízimos não. Jesus confrontou as práticas dos fariseus dos seus dias em quase tudo, menos nos dízimos, os quais não foram suprimidos à sua prática, eles foram encorajados pelo Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A frase devíeis fazer estas significa vocês devem entregar os dízimos, mas isso não remove a responsabilidade da prática de outros princípios igualmente importantes. Então o Senhor Jesus também disse que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa que assim como há uma fatia do nosso orçamento proporcional aos nossos ganhos pertencem a César, que é uma figura do governo, dos impostos, assim também temos uma fatia orçamentária proporcional aos nossos ganhos que pertence a Deus, os nossos dízimos. E na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, falando de Abraão, que deu o seu dízimo ao Melquisedeque, está deixando claro que nos seus dias, os dízimos ainda eram recebidos. Então eu quero, no entanto, acrescentar mais um pensamento. Se, hipoteticamente, os dízimos não fossem um fato, mandamento no Novo Testamento, será que existiria algum ensino que proíba eles de serem entregues? Isso é, aos olhos de quem diz que o dízimo não é uma prática hoje, é uma quebra de um princípio novo? A prática dos dízimos fere alguma coisa? De forma alguma. Tudo o que no Novo Testamento ensina acerca das ofertas, e nós também praticamos este outro nível de contribuição, permanece intocável quando alguém entrega os seus dízimos. Portanto, mesmo se eu tivesse dúvidas sobre a entrega dos dízimos hoje, eu não tenho um pingo de dúvida acerca disso. Ainda assim, eu não conseguiria entender onde isto poderia ser um problema. Então, por ora, no entanto, sustentamos que os dízimos fazem parte da nova aliança e que estamos vivendo hoje, estabelecido por princípios que podemos continuar, afirmando que muitos questionam que a entrega dos dízimos deve ser sobre a renda líquida ou a bruta. Nos dias de hoje, com benefícios que são deduzidos no salário, nós temos uma diferença muito grande entre o que é bruto e o que é líquido, que de fato recebemos. Muitos se perguntam qual deve ser o valor que deve calcular os seus dízimos. Vamos lá. Em Números, no capítulo 18, diz que os dízimos dos grãos se contavam depois que estavam limpos na eira e o dízimo vinha depois que as uvas haviam sido espremidas no lagar. Isso fala do ganho líquido. E digo isso que se deve aplicar a quem tem o seu negócio próprio. Ninguém deve dizimar sobre o faturamento, mas sim sobre os lucros, sobre os ganhos.
Quando o trabalhador assalariado, nós recomendamos que ele dizime sobre a renda bruta do holerite, uma vez que a maior parte das deduções são benefícios, ganhos indiretos. Então os impostos são despesas pessoais, como qualquer outro gasto da casa que não deduzimos ao fazermos essa conta. Então, se você foi mandado embora e tem um direito à multa, saque de FGTS, agora sim, após a demissão que você pega nesse dinheiro, você pode fazer, certo? Então, pegou o líquido, dizima. Quando receber acertos, dizima daqui. Venda de imóveis, automóveis, bens, nós ensinamos que os dízimos devem ser entregues sobre o lucro da negociação e não sobre o valor do patrimônio, da venda. Se você comprou por um valor, vendeu por X, tira em cima do lucro. Então lembramos que os dízimos são entregues sobre o ganho real, não sobre o faturamento de empresa. Fazemos essa separação desses tipos de ganho, por exemplo, do prolabore, a retirada mensal, e a distribuição anual de lucros. Quanto à renda pessoal, aconselhamos que vocês, empresários, dizimem mensalmente na ocasião da retirada do teu pagamento mensal, o teu prolabore. Quanto à distribuição anual de lucro, a minha posição e conselho pessoal é que eles deveriam dizimar os lucros antes que eles sejam reinvestidos ou repartidos. Não acho bom que eles esperem o dia em que a empresa for vendida, porque talvez isso nunca aconteça, para que eles apurem os lucros do capital que foram reinvestidos. Já entreguem os dízimos, mas tudo isso deve ter paz e consentimento. Que o Senhor nos ajude a crescermos em cada nível de contribuição. Hoje, no dízimo, em nosso próximo encontro, eu vou detalhar para você sobre oferta e esmola. Ei, você vai ficar admirado, vai ficar chocado, vai ficar surpreso com o que você vai aqui aprender comigo, aprender juntos no nosso próximo encontro. Deus te abençoe em nome de Jesus.